aí, pessoal, o que existe por trás da saída de Gonçalves e da relação com Pablo Bueno? Porque outros meninos também saíram e é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fico com esse recado que é para você que está precisando de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar na segurança de casa, o curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional. Basta um computador ou um celular com internet. Para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Clique agora no link da descrição deste vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar hoje mesmo. Ontem, a notícia principal no que diz respeito à gestão do Grêmio foi a saída de Gabriel Gonçalves, 20 anos, pé esquerdo, jogador que atuou como lateral e atuou também na meia cancha do time, enfim, da categoria de base do Grêmio. Por que que isso foi assunto? Porque ele é empresariado por Pablo Bueno. Pablo Bueno, que é o mesmo empresário do Ferreira e que é objeto de uma série de polêmicas envolvendo o torcedor, aquele processo do Ferreira, depois a tentativa frustrada de saída do próprio Ferreira. Isso gera uma desconfiança e o torcedor fala muito. Não adianta, isso vai estourar ali na frente. Pois Gabriel Gonçalves foi então liberado e vai atuar num time da Ucrânia. Time este que é de Pablo Bueno. Pablo Bueno, para quem não sabe, montou uma equipe na Ucrânia e está levando muitos jogadores jovens. E Gonçalves não é o único jogador das categorias de base do Grêmio que está indo para a Ucrânia. Não é o único. Por quê? E eu vou falar para vocês agora que Luiz Pedro Leite da Silva, o Luizinho, também empresariado por Pablo Bueno, também está tendo o mesmo destino. Jogador de dezembro de 2002, joga de extrema direita, de pé esquerdo, muito habilidoso. É do time do Natan e do Cauã Kelvin, fez muito sucesso também. O Grêmio, há alguns meses atrás, chamou o menino para dar reforço muscular. Ele ainda é um pouco pequeno, mas é muito talentoso, basta pegar os vídeos dele na internet. O nome que usa no futebol é Luizinho e vale a pena ver, um jogador muito talentoso e é empresariado por Pablo Bueno e curiosamente o Grêmio também colocou esse menino à disposição. Tanto o Gonçalves como o Luizinho encerravam os seus contratos em dezembro desse ano. O Grêmio, portanto, libera esses jogadores sem nenhum tipo para recuperar a parte de investimento. O Grêmio não fica com nenhuma participação no passe, o Grêmio simplesmente não renovaria os contratos, informou ao agente que não renovaria e em cima dessa realidade libera os jogadores. Para quem não está muito acostumado e acaba vendo e comparando categoria de base com profissional, é muito comum liberar jogadores da base. Jogadores que dentro da análise do clube não evoluíram como deveriam, porque outros jogadores estão num estágio melhor, e isso acaba determinando que o Grêmio de fato faça isso. Isso não é isso é muito comum. Diferente dos jogadores profissionais, que tu já faz o investimento, que tu tem um número reduzido de atletas, nas categorias de base tu tem um número muito grande de jogadores. Muito grande. Nós estamos falando de 60, 70, 80. Se tu for fazer contrato profissional a todo momento com todos, fica completamente inviabilizado. Então é normal escolhas difíceis de se fazer, como essa, por exemplo, de não renovar com o Luizinho. Eu conversei com algumas pessoas que trabalham na base, todos encantados com ele, dizendo, olha, um menino muito talentoso, mas ao mesmo tempo dizendo, olha, tem outros na frente com a mesma idade. E a evolução é isso, tu tem em determinado momento que escolher. Eu fui também pro lado, com as conversas que eu tive, para saber da relação do Pablo Bueno, porque curiosamente 2 jogadores agenciados por Pablo Bueno deixam o Grêmio na mesma época.
E aí é natural que o torcedor diga, ó, o Grêmio está se livrando dos jogadores do Pablo. Mas não é a verdade isso, tá? Vou explicar por quê. O Grêmio vai fazer um contrato com um dos jogadores agenciados pelo Pablo. Segundo as fontes que eu conversei, vai ser o primeiro contrato profissional desse menino e é tido em alta conta dentro do Grêmio. Eu nem vou citar o nome dele para não ter nenhum tipo de perseguição aqui. E não é essa a ideia. A ideia do Grêmio é construir, não é ruptura nessa questão. E 3 meninos que hoje são do Sub-14 ficam no Grêmio também. E segundo as pessoas que eu conversei, tem muita qualidade também, os 3. Eu conheço um deles e realmente é muito bom jogador, agenciado pelo Pablo Bueno e que vai permanecer no Grêmio. Lembrando, com 14 anos não tem contrato, o primeiro contrato é lá aos 16, que é o caso desse menino, que eu também conheço, que também é bom jogador. Só que, e aí a gente tem que relacionar, quando tu tem muitos jogadores assim, é natural isso, a gente tem que ter esse entendimento. Eu segui perguntando qual é a relação do Pablo Bueno na base. E a relação, segundo as fontes que eu conversei, me disseram, é muito boa a relação do Pablo na base. Eu não posso dizer o mesmo do profissional, evidente que não. Ninguém acha que a relação do Pablo é boa com o Grêmio. E se for boa é porque o Grêmio esqueceu o que aconteceu naqueles 2 episódios. E eu tenho certeza que ninguém vai esquecer. Se o torcedor não esquece, o Grêmio também não esquece. Então isso, óbvio que mexe. E na dúvida, isso acaba pendendo contra os atletas. O Luizinho e o Gonçalves vão viver uma outra realidade agora. Ambos vão atuar numa equipe em outra cultura, em outra ideia. São jovens ainda, podem vencer no futebol. A gente torce para que vençam no futebol. No Grêmio, acabaram tendo essas escolhas, acabaram saindo, não por falta de qualidade. O Gonçalves eu vi muitas vezes, o Luizinho eu vi também. São jogadores de muito boa qualidade, mas realmente tu tem em determinado momento que fazer escolhas. O Grêmio fez as suas escolhas, mas é preciso grifar isso, não foi exclusivamente por causa de Pablo Bueno. Eu acho que isso pode contribuir sim, mas isso é uma leitura minha. Isso não é uma leitura do Grêmio. Segundo as pessoas que eu conversei no Grêmio, as escolhas foram totalmente técnicas, nenhuma relação com o empresário Pablo Bueno ou algo que possa ali no futuro prejudicar o Grêmio. Então a ideia foi técnica, a escolha foi técnica e o Grêmio a partir daí se coloca e vai buscar outras soluções dentro do grande número de jogadores que o Grêmio tem. Lembrando, o Luizinho joga na mesma posição do Rubens, que é um canhoto que joga pelo lado direito no time sub-20 e que joga demais também. São vários jogadores nessa linha e o Grêmio abre mão. O Gonçalves também é mais um meio articulador que tem, por exemplo, a idade do Pedro Lucas. E o Pedro Lucas é uma pedra preciosa que o Grêmio tem e isso às vezes diminui um pouco esses jogadores, prejudica um pouco esses jogadores, porque tu faz naturalmente a comparação interna para a partir daí tu poder desenvolver principalmente a gestão desses meninos que começam lá cedo, que vão evoluindo, uns evoluem mais, outros evoluem menos, uns param durante um ano e depois evoluem mais, e assim se dá a construção deste processo. Pablo Bueno, 2 jogadores deixaram o Grêmio, foram informados na mesma época e vão jogar na Ucrânia. 2 jogadores. Essa é a grande curiosidade e por isso que gerou toda essa ebulição aí nas redes sociais para saber o que de fato estava acontecendo. Os contratos, como eu disse, eles são liberações tão somente, o Grêmio não fica com nada desses jogadores e nada tem a ver com qualquer relação de possibilidade de renovação do Ferreira ou de outros jogadores que estejam saindo do Grêmio e que são agenciados por Pablo Bueno. Essa é uma coisa totalmente em cima do trabalho de gestão do Grêmio, pelo menos é isso que o Grêmio informa oficialmente. E acho que a gente tem que, antes de qualquer coisa, acreditar na palavra e confirmar essa tese. Isso determina acerto? A história não é escrita no futebol, a história não é escrita assim. No futuro a gente vai saber se as opções que o Grêmio fez nesses casos foi certa ou não, e aí a história vai ser escrita. Futebol é só quando a bola rola.
César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.